Olá, meu nome é Lauren Severo, eu sou terapeuta de práticas integrativas e hoje eu vim compartilhar com você um insight, uma sacada bem legal que eu estava refletindo e pensando a respeito do poder do hábito e o jet lag. Para quem não sabe, jet lag é uma expressão que se usa para quando as pessoas viajam ou estão num outro fuso horário que a gente tem uma dificuldade de se adaptar a esse fuso horário, de acordar quando tem que acordar e de dormir quando tem que dormir, né? Então, o que acontece? Como é que eu me dei conta disso? Eu tava, na verdade, na estrada nesse final de semana, e a estrada me faz pensar muito, e eu tava lembrando da minha viagem em abril. Eu passei um mês na Tailândia, né? Muito legal, meditando muito lá, e eu tive muita dificuldade quando eu cheguei nos primeiros 10 dias, mais ou menos, de me adaptar ao fuso horário. Lá nós temos 10 horas de diferença do fuso horário deles. Eu quando falava com meu marido dizia, tu já tá no futuro, porque às vezes era quarta-feira aqui e já era quinta-feira lá, né? Então assim, eu levei muito tempo pra me acostumar. E misteriosamente, mas depois eu entendi por quê, eu não levei muito tempo para me adaptar de novo ao fuso horário do Brasil quando eu voltei. Porque afinal de contas, se eu passei um mês lá, eu passei um mês convivendo naquele fuso horário, eu esperava que eu também fosse custar alguns dias para me adaptar no nosso fuso horário de volta, certo? E aí é que tá a questão. O Poder do Hábito, que é aquele livro do Charles Duhigg, que eu sempre recomendo a leitura, fala sobre o funcionamento do nosso cérebro, que a gente tem uma dificuldade maior de adquirir um novo hábito, porque o nosso cérebro demanda uma energia enorme pra gente mudar um hábito antigo, certo? Então o que acontece? Eu percebi que o meu organismo, que o meu corpo naturalmente voltou pro fuso horário, quase instantaneamente mesmo. Claro que eu cheguei muito cansada da viagem, são 20 e tantas horas de viagem. O jet lag é uma coisa tão louca que a gente leva 24 horas para chegar lá e acho que 22 para voltar, né? Mas então, eu cheguei cansada, claro, né? No primeiro dia eu capotei, dormi assim, como uma pedra, mas já no segundo dia eu já estava readaptada, né, ao nosso fuso horário. Então, por que foi tão mais fácil voltar para o meu fuso horário do que me adaptar a um fuso horário novo? Porque a gente tem um funcionamento, um padrão de funcionamento, certo? Tanto os padrões mentais, de pensamentos, de reações e de funcionamento, como por exemplo, eu digo para pacientes ansiosos, que eles têm um padrão de funcionar com ansiedade no nível máximo. Então eles não podem querer que em uma semana, um mês, sem fazer quase nada, que eles vão dominar aquela ansiedade, porque eles já funcionam naquele ciclo, naquele padrão de ansiedade, certo? Então a mesma coisa com relação ao fuso horário. O que acontece? Mesmo tendo passado um mês lá, naquele fuso horário, e meditando muito e tudo, lá eu também meditava. Nos primeiros 10 dias que eu acordava às 3 da manhã, eu procurava meditar para me ajudar a dormir. Mas não adiantava, o meu organismo não estava acostumado, né? Então, o meu padrão de funcionamento também estava ali com o meu fuso horário, né? Casando com o meu fuso horário. Então, por isso, voltar para o meu padrão de fuso horário e o meu padrão de funcionamento, o meu padrão de cultura, foi mais fácil me adaptar, certo? E aí a gente entende também a diferença que a gente tem de culturas frente a um desafio, frente a um estresse muito grande. Quando aconteceu aquele episódio dos meninos que ficaram presos na caverna, foi uma coisa muito interessante. Eu voltei no início de maio, a gente está em junho. O que aconteceu? Eu já tô de novo com o padrão mental da nossa cultura, né? Embora tenha experienciado aquela cultura maravilhosa de meditação. Quando eu fiquei sabendo desses meninos, eu disse, meu Deus, eu vou rezar muito por eles, mas eu não sei se é possível que todos saiam vivos. Porque quando eu estive na Tailândia, eu fiz mergulho. E eu, Lauren, identifiquei que mergulhar é muito mais difícil do que parece. Eu tinha ideia que fosse muito mais fácil. Então é muito fácil entrar em pânico, né? A 20 metros de profundidade, principalmente nas condições de mergulho que eles teriam que fazer.
Então eu comentei assim, nossa, tomara mesmo que eles consigam ter mergulhadores experientes, que consigam acalmar os meninos. Depois, logo quando falaram que o treinador tinha sido monge budista, o que eu lembrei? Todo menino na Tailândia tem pelo menos um mês de monge. Eles vivem um mês sendo monges. Eles rapam a cabeça, eles fazem as meditações com os monges, eles ficam nos templos, certo? E isso, pessoal, fez toda a diferença. Esse padrão de funcionamento, essa cultura deles e a prática da meditação fez com certeza toda a diferença. Olha, eu digo isso assim, ó, sem sombra de dúvidas. Fez toda a diferença para que todos saíssem vivos de lá. E aí a gente percebe como aqui no Brasil a gente reage frente a um estresse e como lá eles reagem, né? Então isso fez toda a diferença para salvar a vida dessas crianças e do professor. Então hoje eu queria compartilhar com você que você tente se avaliar, tente perceber qual é o seu padrão de funcionamento, qual é o seu padrão de pensamentos, né? Qual é o seu padrão mental. Se você está sempre acostumado a funcionar sob pressão, sob estresse, uma hora ou outra o motor do carro vai fundir. A gente sabe que um motor que fica sempre funcionando num nível máximo de energia, é certo que uma hora ou outra ele vai parar, certo? Então se a gente consegue adquirir novos hábitos, né? Hábitos saudáveis, hábitos de relaxamento, hábitos que vão ajudar que a gente tenha uma rotina mais leve, né? Que a gente saiba lidar com o nosso padrão mental, certo? Isso contribui para a nossa saúde física e mental, né? Então eu queria deixar esse recado para você. Foi apenas uma reflexão que eu tive, né? Juntando com a questão do jet lag, o poder do hábito e o poder da meditação. Espero que você tenha gostado, espero que te leve a refletir a respeito disso. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha nas tuas redes sociais. Pode ser que tenha mais pessoas que precisem desse recadinho para perceber o seu padrão mental, tá bem? Um ótimo final de semana. Até o próximo vídeo.